A gente tem feito alguns testes de programas de pintura digital aqui no canal e um comentário frequente que eu acabo utilizando nesses reviews ou nessas primeiras impressões é que aquele programa serve ou não serve para ser utilizado de forma profissional. Eu não quero aqui dizer como todos os profissionais do Brasil, do mundo, devem agir ou qual programa que eles têm que usar ou não. Eu só queria dar um contexto para essa minha avaliação, para que vocês entendam a importância que é, dentro de um projeto, a gente pensar também qual é o tipo de software que a gente vai utilizar. Eu basicamente uso dois critérios para avaliar se um programa de pintura digital vai servir para mim durante um trabalho profissional ou não. E lembrando, para mim, eu me chamo Marco, não sei se vocês aí todos conhecem o meu trabalho, mas eu trabalhei durante mais de 10 anos para a indústria de jogos, especificamente para a parte de marketing de jogos digitais. E também trabalhei produzindo algumas cartas para alguns desses jogos, tipo Hearthstone. Na parte de marketing, a gente acabava trabalhando na ponta final ali de um projeto. Então, por exemplo, uma empresa desenvolvia uma expansão e no lançamento dessa expansão, para mostrar para a comunidade quais são as novidades, a gente produzia algumas imagens, tanto para as redes sociais ou para divulgação, que poderia ser impresso, outdoor, qualquer coisa assim. Eu fiz muito disso para um jogo chamado Clash Royale, mas também para vários outros. Também, se fosse lançar um jogo novo, se precisasse, por exemplo, da capa de um jogo, como eu já fiz junto da equipe que eu trabalhei na Ocelus para o jogo Smurfs Dreams, a gente fez a capa daquele jogo e a gente precisou ilustrar essa capa. Eu tô dando esse contexto porque tudo que eu for falar aqui diz respeito ao tipo de arte que eu produzia de forma profissional, e não necessariamente para todos os artistas digitais do Brasil. Enfim, eu tô falando isso porque na produção dessas imagens a gente acabava trabalhando em equipe. Era muito difícil, já aconteceu, mas era muito difícil de eu trabalhar sozinho em uma imagem do começo ao fim, especialmente se eram imagens muito grandes. Eu trabalhava dentro de uma equipe e eu compartilhava os meus arquivos junto com outros artistas. Então, a primeira coisa que é muito importante na hora que eu avalio um software para saber se ele é útil para mim de forma profissional ou não, é a compatibilidade com outros arquivos, principalmente o PSD, que você querendo ou não, eu querendo ou não, PSD da Adobe é o formato padrão da indústria. Ou seja, quando eu estou trabalhando dentro de uma equipe, provavelmente o arquivo que vai ser compartilhado entre esses profissionais é o PSD. Isso não quer dizer que necessariamente eu preciso trabalhar com o Photoshop, mas eu preciso importar e exportar um PSD para que outras pessoas consigam abrir aqueles arquivos. Outras pessoas, inclusive o meu cliente. Então, se eu não consigo mandar um arquivo que o meu cliente consegue usar, aquilo é completamente inútil para ele. Isso quer dizer que se você estiver trabalhando de forma profissional, mas o seu cliente só quer um JPEG final ali exportado ou um PNG, muitos dos programas que eu reclamei que não serviriam para trabalhar de forma profissional, eles serviriam. Porque se para o seu cliente ele já vai ficar satisfeito só com um arquivo fechado ali, um JPEG, ele não precisa de um PSD, beleza, não tem problema nenhum você usar, por exemplo, o programa que eu comentei, no último vídeo, que é o Heavy Paint. Mas os clientes que eu trabalhei durante muitos e muitos anos, todos eles pediram um PSD final para que eles pudessem mexer ali, por exemplo, mexer a posição de um personagem, mudar a escala dele, tanto que por causa disso a gente geralmente pintava atrás dos personagens. Então a gente tinha o personagem separado do fundo, separado em várias layers, tá? E aí o cliente poderia desligar algumas dessas layers, até de efeito, para usar em certos momentos ou tirar se ele tivesse vontade, ou achasse melhor, dependendo do formato, enfim. Tem várias coisas que poderiam acontecer que a galera de marketing dessas empresas acabam fazendo. Nem sempre eles mexem para algo positivo, mas eles acabam sempre fazendo. E também, como eu disse, eu trabalhava em equipe com outros artistas, então se um artista me mandasse um formato de arquivo, por exemplo, do Heavy Paint, que é o HP3, o que eu vou fazer com esse arquivo? Eu preciso, de forma rápida e intuitiva, só importar aquilo junto com outros arquivos de outros artistas para a gente poder fazer a montagem daquela imagem, finalizar e poder mandar para o cliente. Então, novamente, se você faz commissions profissionalmente, se você faz alguma entrega com arquivo fechado e o cliente não se importa como você fez, ou, por exemplo, para impressão, tudo bem você usar esses programas de forma profissional. Agora, o segundo ponto, que é algo que me chama muito a atenção quando eu faço a avaliação desses programas, é na questão de bugs.
Então vamos falar sobre estabilidade de programas. A regra de ouro para qualquer profissional é que você não utilize um programa que dá bug, que trava, que crasha, que corrompe arquivo, ou um programa que você não consegue controlar as atualizações. E isso é muito importante e a gente já vai voltar nisso. Não fique mudando ou atualizando o seu programa ou até o seu sistema operacional durante a produção de alguma coisa. Então, independente se eu estou trabalhando em uma imagem que vai ser a capa de um jogo, que vai ser utilizada para marketing, ou se eu estou fazendo alguma animação que vai ser utilizada ali num projeto maior, ou se eu estou trabalhando num filme, a ideia é que você não atualize o seu programa. Por quê? Programas atualizados pode parecer que vai ter ferramentas maravilhosas ali, só que sempre acontece de aparecer vários bugs nessas atualizações. E esses bugs, eles vão aparecer no pior momento, eu garanto pra você. No dia que você não puder corromper um arquivo, o seu arquivo vai ser corrompido. Eu não tô jogando praga, é só a realidade. Infelizmente, isso já aconteceu algumas vezes comigo. Então, novamente, a ideia é que se você estiver trabalhando em equipe com outros artistas, todo mundo esteja utilizando os mesmos programas na mesma versão até. Isso ajuda muito a você ter o controle das imprevisibilidades, palavra difícil, das imprevisibilidades que esse programa pode apresentar ou não para vocês. E como, por exemplo, vou voltar no último vídeo que a gente postou aqui no canal, que é o vídeo do Heavy Paint. Ele é um programa que apresentou alguns bugs que eles me pareciam bugs simples, mas eles não tinham sido resolvidos ainda. E esse programa é feito por provavelmente um programador só, e que provavelmente não é o trabalho principal desse programador. Ou seja, se aparecer algum problema e isso atrapalhar o meu desempenho profissional, dificilmente esse programador vai ter tempo hábil para resolver esse problema antes de eu ter alguma entrega profissional, por exemplo. Então essa questão de correção de bugs ou de versões estáveis é muito importante para o uso profissional. Deixa eu te dar um outro exemplo agora, voltando no que eu falei sobre versões, que é, por exemplo, o Blender, que é um programa maravilhoso de 3D, que por sinal a gente tem um curso que está disponível na nossa área de membros, que é o Blender Sem Frescura para Artistas 2D. Fica a minha recomendação aí, porque é um curso que já ajudou muitos e muitos artistas a aprender esse software 3D que vai te ajudar a criar ilustrações mesmo. Não é um uso voltado para quem quer trabalhar com 3D, é quem quer usar o 3D para criar imagens 2D. É muito legal o curso, enfim, fica a minha recomendação aqui. Mas o Blender tem uma versão chamada LTS. Essa é uma versão estável que vai ter o suporte de longo prazo do Blender. Então funciona mais ou menos assim. Eles pegam uma versão que eles sabem que é estável do Blender, geralmente é um pouquinho mais antiga, e eles vão trabalhar nessa versão, polindo essa versão e só atualizando na correção de bugs, e não vão implementar features novas, eles não vão colocar coisas novas que podem atrapalhar o código e atrapalhar o desempenho daquele programa. Esse tipo de versão é a versão utilizada por estúdios profissionais, porque é uma versão estável e você sabe que vai ter suporte dessa versão até o ano X, sei lá, daqui 5 anos eles ainda vão estar dando suporte para aquela versão. Ou seja, se a sua empresa enfrentar algum problema durante a produção de um filme, você pode simplesmente mandar uma mensagem para a galera do Blender que eles vão tentar resolver aquele problema. Isso é extremamente importante e relevante para a indústria. Por isso que a Blender Foundation, eles mantêm essas versões LTS, porque eles sabem o quão importante isso é para a parte profissional. Na parte de pintura digital, eu acabava utilizando, por exemplo, um Photoshop antigo que nem tinha na Creative Cloud, porque depois da Creative Cloud eles começaram a enfiar um tanto de IA e não permitia você voltar numa versão que eu considerava a mais estável de todas e que não tinha aquele monte de creca que eu não queria utilizar. Eu acabava utilizando essa versão mais antiga, que eu sabia que não corrompia arquivos muito grandes. Por quê? Quando eu estava usando a versão atualizada, acontecia de aparecer tipo uns quadrados do nada, corrompendo o meu arquivo, e isso já fez com que eu perdesse alguns dias de trabalho, que foi péssimo, enfim.
Eu tô falando tudo isso só para mostrar para vocês, quando eu falo do uso profissional de algum programa, na avaliação de algum programa ou nas primeiras impressões e tal, é sempre pensando nesse uso profissional dentro da indústria, com uma equipe, lidando com o cliente, enfim. É um pensamento um pouco diferente que às vezes eu não consigo explicar com tanta calma durante o review de um vídeo, porque o vídeo não é sobre aquilo. Então, às vezes eu até esqueço de explicar o contexto disso tudo e pode ficar confuso, tanto que eu já recebi comentários falando, tipo, nossa, o Marco fala que não é para uso profissional, mas a imagem ficou bonita. Eu consegui fazer imagens bonitas, pinturas bonitas no Heavy Paint não é equivalente a esse programa ser útil dentro de uma equipe. Deu pra sacar, né? Acho que ficou bem claro o meu ponto aqui. Antes de encerrar, eu só queria lembrar vocês que a gente tem uma área de membros maravilhosa aqui, que pelo mesmo valor você tem acesso àquele nosso curso de Blender, aulas de desenho, aulas de pintura digital, aulas de pintura tradicional, acesso à nossa comunidade maravilhosa, e o nomezinho de quem estava passando aqui até agora são das pessoas que completaram 1 ano ou mais na nossa área de membros. Existem membros que já estão completando 3 anos, eles estão desde o comecinho comigo, então galera, muito obrigado ao apoio de todos vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha sido informativo para vocês. É isso, a gente se vê numa próxima. Um beijo e tchau, tchau!